Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Propósito de vida é descrito como um dos principais domínios do bem-estar psicológico. Está relacionado à sensação de que a vida tem sentido e direção, e que as metas estão sendo alcançadas ou são realizáveis, sejam elas de curto, médio ou longo prazo. Ele está ligado a uma visão mais positiva sobre a vida, a percepção de crescimento pessoal, felicidade, satisfação, autoestima e estímulo para viver. Segundo os autores, pessoas idosas com propósito de vida cuidam mais da saúde física e mental. Por terem maior motivação para se manterem saudáveis, isso se torna mais possível. Eu sou Valmari Cristina Aranha Toscano, psicóloga, especialista em gerontologia pela SBGG, e tenho o prazer de estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema, e tenho a honra de receber duas grandes pesquisadoras e estudiosas do assunto, que é a doutora Anita Liberalesso Neri, psicóloga, professora titular, colaboradora no Departamento de Psiquiatria da Unicamp, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Faculdade de Ciências Médicas, e a doutora Cristina Ribeiro, fisioterapeuta e professora universitária, especialista pela SBGG e doutora em Gerontologia pela Unicamp, presidente do Departamento de Gerontologia da Seccional do Paraná entre 2023 e 2025, organizadora e autora do livro Propósito de Vida da Pessoa Idosa. Para iniciar a nossa discussão, eu gostaria de começar perguntando, doutora Anita, sobre algumas questões que norteiam o propósito de vida como um dos principais pilares do bem-estar psicológico, principalmente segundo Reif e Kais, que destacam esses assuntos. Em sua experiência, como o propósito de vida se manifesta em pessoas mais velhas? Para além disso, como ele se relaciona com os outros domínios do bem-estar, como autonomia e relações positivas? Bem, doutora Valmari, eu diria que existe uma relação recíproca entre propósito de vida, no sentido que implica em ter uma noção clara a respeito de objetivos de curto, de médio e de longo prazo para a vida, implica em um sentimento de que a vida não é vazia, que ela tem sentido, né, que ela tem uma direção. Né? Então, existe uma relação recíproca entre essas condições e comportamentos de saúde. E quem sente a vida dessa maneira, provavelmente vai investir em atividade física. Não precisa exagerar, exemplo vivo sou eu que estou aqui, que gosto, mas não sou nem um exagero em relação à atividade física. Mas a pessoa pode ser, por exemplo, bastante assídua, bastante dedicada à questão de curiosidade, de interesse, de motivações intelectuais, de motivações religiosas, de motivações espirituais, sociais, relações, amizades, relações familiares. Ela pode ser extremamente ligada a essas questões, né? E sendo assim, para fazer isso, ela precisa ter boa saúde, né? Então, existe uma relação recíproca, não é uma relação se uma, depois a outra. Essa é as duas na relação, uma talvez mais forte do que a outra, para manter esta condição funcional para a pessoa, não é? Então, eu vejo que é dessa maneira. Para mim, sentido de vida, sentido nas coisas que a gente faz, sentido nas pequenas coisas da vida, né? Tem uma forte relação com a saúde. É necessário que a pessoa não esteja deprimida, que ela esteja interessada, né? Que ela tenha condições mínimas de chegar a esses objetos. Então, toda e qualquer atividade, toda e qualquer condição ou participação que ajude a pessoa a manter essas condições de saúde, curiosidade, interesse, motivação, envolvimento, estar bem consigo mesmo, estar bem com os outros, estar contente com as coisas que tem, inclusive com
condições de saúde quando elas são pelo menos moderadas, né? Atividade, participação social, etc. É assim que eu vejo esta condição como um dos pilares do funcionamento psicológico, do funcionamento integral da capacidade de adaptação das pessoas mais velhas. Perfeito, doutora Anitta. E o nosso desafio é levar todas essas informações e despertar nas pessoas, independente da idade, o desejo por essa busca. Exatamente. Muito bom. Doutora Cristina, sua pesquisa de doutorado com o estudo Fibra 80+, investigou a relação entre propósito de vida e funcionalidade entre idosos. Por favor, compartilhe conosco os resultados do seu estudo. Afinal, como o propósito de vida influencia a capacidade dos idosos de realizar atividades diárias e manter a sua independência? Ótimo, muito obrigada pela pergunta, doutora Valmari. Bom, o meu doutorado, no doutorado nós avaliamos 185 idosos octogenários. Então, foi uma avaliação em um questionário bem extenso. E aí, realmente, o que a gente observou foi o que a doutora Anitta falou em termos, né, dos benefícios do propósito de vida. Então, nós observamos que os idosos que pontuaram, porque existe uma escala para avaliar o propósito de vida, isso é muito interessante. No doutorado, nós validamos essa escala. Então, já é possível, pessoas que estão aqui nos ouvindo, têm interesse, que usem nas suas práticas clínicas. Então, nós avaliamos o propósito e observamos que aqueles que pontuaram melhor no propósito de vida, eles realizavam as atividades avançadas de vida diária. Então, nós avaliamos as atividades básicas, as atividades instrumentais e as avançadas, que são as atividades mais complexas, que exigem uma compreensão, uma cognição mais preservada. Então, o que a gente tira desse estudo, né? Dentre várias observações, o que chama atenção é que aqueles que têm o melhor propósito, aqueles que têm uma melhor capacidade funcional, independência funcional, autonomia, conseguem realizar as suas atividades avançadas de vida diária, eles têm o melhor propósito de vida. E aí, uma coisa ajuda a outra, porque aquela pessoa que tem interesse pela vida, né, em diferentes dimensões, atividades, né, como a professora Anitta falou, ela vai cuidar mais da saúde. Então, se ela quer realizar um projeto, ela tem um objetivo, ela precisa se cuidar, ela adere mais aos tratamentos de saúde, tem uma melhor adesão, e isso vai ajudar ela a realizar essas atividades avançadas, e isso vai impulsionar outros propósitos de vida. Então, uma coisa ajuda a outra, né? Então, esse foi um grande achado, que na verdade, a gente até já desconfiava que isso poderia acontecer, mas que com a pesquisa a gente reforça, então, realmente, para o incentivo de propósitos na pessoa idosa, em diferentes áreas, para que isso, né, comece a melhorar a adesão, né? E isso, né, leve a vários benefícios, né, para a pessoa idosa. E mais uma vez, fundamental o trabalho interdisciplinar, né, doutora Cristina? Se a gente não consegue trazer o indivíduo para uma implicação em todos os aspectos que envolvem a sua vida e a sua saúde, a gente não consegue mudar. Isso, exatamente. Doutora Anitta, um número crescente de estudos sugere que os fatores psicológicos podem moderar o impacto da idade sobre o estado funcional. Entre eles, o bem-estar psicológico. Envelhecer e se manter funcional é o desejo de todos. Como a psicoterapia, focada no fortalecimento do propósito de vida, pode nos auxiliar nesses desafios e a manter a qualidade de vida? Eu creio que o papel da psicoterapia nesses casos é principalmente oferecer oportunidades de aprendizagens positivas, né? Então, se a pessoa se envolver num processo terapêutico em que exista um profissional que ofereça modelos, ou que ofereça a essa pessoa oportunidades para reconhecer modelos, para se reconhecer em modelos, em pessoas que fazem isso muito bem feito, essa psicoterapia estará dando uma grande ajuda para a pessoa. Então, a gente vai ver esses modelos onde? Em livros, em filmes, né? Em relatos feitos em bate-papos, em conversas informais
de grupos de amigos, né? Pequenas viagens que envolvam as pessoas a fazer observação da natureza, fazer relatos uns para os outros, fazer relatos das suas experiências pessoais do dia a dia. Tudo isso pode ajudar a pessoa a estar melhor, com o melhor propósito com relação à sua vida e a si mesma, né? É importante também que um terapeuta ajude a pessoa a discriminar as contingências, né? Quais são as coisas que a afetam? Quando ela tem dor, quais são os sentimentos que acompanham a condição de dor, né? O que mais que ela sente? O que ela pensa? Com quem ela se compara? Não é? O que ela faz, enfim, nesses casos? O que os modelos que ela conhece, que ela conhece e reconhece e valoriza, o que essas pessoas fazem que podem ajudá-la, que ela deva a seguir? Isso é muito importante. Então, discriminar contingências. Então, eventos positivos e negativos que antecedem e que sucedem os comportamentos de, vamos dizer assim, de encontrar propósito ou de vivenciar propósito, né? É importante que ela discrimine coisas que a ajudam a ter gosto pela vida, né? Quer dizer, não só as grandes coisas da vida, mas também as pequenas, como cuidar de pequenas plantas, cuidar de pequenas janelas, cuidar de animaizinhos, estar com os netos, conversar com as crianças, né? Sair pela rua observando a natureza, né? Sempre cuidando da segurança, da própria segurança também. Essas coisas são absolutamente importantes para ajudar as pessoas a encontrarem o propósito. É importante também que as pessoas aprendam a reconhecer, a compreender e eventualmente a colocar nos devidos termos, nas devidas dimensões, os eventos de vida, grandes eventos de vida, pequenos eventos de vida que a afetam no cotidiano e que a afetam de um modo geral, né? Então, será que só aquela pessoa que está interagindo com aquele terapeuta, será que é só aquela pessoa que sofre? Será que só aquela pessoa que convive com aqueles eventos, né? Ou ela tem outros modelos a reconhecer? De novo, a ideia de modelo. Então, eu vejo isso. Recapitulando, é importante que o psicólogo, que o psicoterapeuta ofereça à pessoa oportunidades de reconhecer espaços, reconhecer estímulos, reconhecer pessoas que ajudem a estabelecer o seu propósito de vida, adaptar-se aos eventos de vida, a saber escolher coisas que podem ajudá-la a conviver melhor, a se sentir mais feliz, a sentir que a vida tem mais sentido e assim por diante. Eu acho que é a sua, Maria. Te escutando, doutora Anita, me chama a atenção a necessidade que o psicólogo, que o psicoterapeuta se capacite para poder abordar essas questões de maneira coerente. A gente ainda tem muita resistência de algumas pessoas idosas em procurar a psicoterapia por aquela imagem estereotipada do que é um processo psicoterápico e que às vezes o próprio profissional reforça por não ter essa competência desenvolvida, né? Vocês publicaram recentemente uma obra muito importante sobre o tema que eu recomendo aos psicólogos que tenham acesso para se capacitarem para lidar com essa questão tão importante para a qualidade do processo de envelhecimento. Doutora Cristina, o propósito de vida é um elemento fundamental para uma vida com significado. Compartilhe conosco algumas estratégias que você utiliza em sua prática clínica para ajudar as pessoas a estabelecer e cultivar o seu propósito de vida. Ótimo. Então, assim, né, o propósito de vida é uma variável psicológica, né? E como que ela se relaciona com a fisioterapia, né? Que é algo mais físico, né, prático, né, em termos de exercício. Como que é essa relação, né? Às vezes as pessoas me perguntam isso, até falo, você é psicóloga, Cristina? Não. Mas ela é fundamental, essa variável ela é fundamental em todas as áreas, né, do conhecimento em se tratando da gerontologia. Então, assim, quando eu começo o atendimento, eu já começo perguntando para a pessoa idosa o seguinte, o senhor está aqui, quer fazer a fisioterapia para quê?
Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Porque assim, às vezes ele tá para diminuir uma dor, mas além disso, né? E aí assim, com essa resposta, eu já vou tentando, né, assim, puxar, estimular algo mais prático na vida dele. Então, assim, fazer a fisioterapia para quê? Melhorar para quê? Ah, melhorar para tirar dor, tá? Mas tirar dor, mas para quê? Para fazer o quê? Para realizar que objetivo? Né? Eu vejo como que ter um propósito de vida ajuda o paciente a ter uma maior adesão na fisioterapia, porque ele vai ver um sentido. Para que fazer um exercício para melhorar a força muscular em quadríceps, para sentar e levantar? Para ele ir aonde? Ele fazer o que passeio? Ele visitar um familiar? Ele ter algo que ele queira realizar? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o profissional, e aí assim, né, falando aqui da fisioterapia, mas que todo profissional na área da gerontologia, ele tem isso em mente. Ele vai melhorar, ele pode, por meio das intervenções que ele vai fazer, abordagem, incentivar o propósito de vida da pessoa. Então, assim, no livro, né, a gente faz toda uma abordagem multidisciplinar de diversas áreas. Então, às vezes o paciente ele vai chegar pela nutrição, pela educação física, tem lá a musicoterapia, terapia ocupacional. Então, independente da área, se o profissional estiver atento a isso, ele pode ajudar. Então, na fisioterapia eu faço essas considerações, né? Pergunto, para até assim, estimular. Se ele nunca tinha pensado, tá. Ah, eu não sei o que eu quero. Tá, então melhorando essa dor, o que o senhor quer? Ah, eu tenho vontade de realizar tal desejo. Eu gosto de dizer que assim, sonhos não envelhecem. Então, o que estava lá meio adormecido, que agora ele pode explorar isso, né? Ele pode dar vazão. Então, a fisioterapia, ela pode ajudar muito nisso, né? Movimento gera movimento. Então, se por meio disso, essa abordagem, aí é claro, né? Vamos fazer exercícios, né, assim, que a gente já vê, fisioterapia baseada em evidências, então fortalecimento, equilíbrio, exercícios de dupla tarefa para melhorar essa capacidade funcional, mas ter em mente isso. E aí, assim, é muito importante os objetivos estarem alinhados entre o profissional e o paciente. Eu já atendi paciente que avaliei, né, isso até trago no livro, e aí assim, inicialmente ele tinha uma queixa no ombro, mas quando perguntei sobre o que o senhor espera da fisioterapia, o que o senhor deseja, eu quero voltar a dirigir. Nossa, o que tem a ver o ombro com vontade de dirigir? Sim, mas ele tinha uma fraqueza na musculatura, né, de membro inferior, não conseguia dirigir, e se eu não perguntasse e não alinhassem o objetivo, não tivesse uma escuta interessada, ele ia por um caminho achando que eu ia melhorar na questão de voltar a dirigir, uma atividade prática, e aí assim, eu trabalhando o ombro. Então assim, né, então acho que se a gente pensar em algumas questões práticas, essas questões, né, o fisioterapeuta trazer, melhorar para quê, fisioterapia para quê, que propósitos, que objetivos ele quer realizar, como que eu posso ajudar, né? Porque às vezes assim, pode ajudar? Tá, como que eu posso ajudar o senhor a realizar o que o senhor quer? O que está difícil no dia a dia? A partir dessas respostas, eu vou ter instrumentos para fazer meu plano de tratamento e esses objetivos alinhados. Porque no começo ele pode até, né, iniciar com mais motivação, mas depois ele vai desmotivar, ele vai falar, tô lá fazendo fisioterapia, mas não tô atingindo o que eu quero. Então isso é muito importante, né, trazer isso e assim, essa questão de estimular o que ele quer, pensando em diversas áreas, né? Como a professora Anita falou, o propósito ele é o individual, né? Um propósito ele pode ser de uma pessoa e não da outra, mas ele pode ser contagiante. Às vezes assim, a pessoa ela tá participando de um grupo, nem, né? Tinha um pouquinho de resistência, não quero participar de um grupo, mas vai, né? Se oportunize. Começando, às vezes ela pode se motivar vendo o colega, vamos realizar uma viagem. Então, assim, pensar em um propósito pode ser em diversas áreas, pode ser na área da família, querer estar mais próximo da família, realizar atividades, na comunidade, pode ser no próprio trabalho, às vezes ela quer ainda realizar, né, uma atividade. Então, assim, o profissional ter isso em mente, né, se colocar como um facilitador desses propósitos de vida. E aí buscar conhecimento, encaminhar outros profissionais, a gente não trabalha sozinho na gerontologia.
Às vezes ele vai precisar, eu tenho casos, né, que eu já trabalhei em Foz do Iguaçu. Estava trabalhando, depois iniciou o atendimento de um terapeuta ocupacional junto comigo, e aí fluiu, né? Coisa que assim, eu nunca imaginei que uma paciente poderia gostar de cuidar da horta. E isso veio através da avaliação da terapia ocupacional. Só que para chegar até a horta, ela precisou caminhar, ela precisa caminhar. Ela precisa ter um bom agachamento, força de membros inferiores para ir lá pegar a plantinha, cultivar, depois levar para a mesa. Olha onde entra a fisioterapia. Então, esse trabalho é muito importante, né? A gente não pode achar que a gente trabalha sozinho, não. Então, tudo isso, assim, parte do profissional. E depois sim, né, essa interação em equipe, então isso tudo pode ajudar muito a melhorar os propósitos de vida da pessoa idosa. Considerando sempre que é um indivíduo, que é uma pessoa que tem uma biografia, que tem uma história, e que independente o profissional para o qual ele levou a queixa, se é para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para o nutricionista, ele vai trazer a responsabilidade de uma história, de um contexto que vai ter tudo a ver com o propósito, né, com a busca. É lindo esse processo, né? A gente que trabalha com isso se encanta de ver o produto final, né, Cristina, de realizar. Doutora Anita, o envelhecimento é um momento de vida em que a reflexão sobre a finitude pode se tornar mais presente, principalmente para as pessoas mais longevas. Como o propósito de vida pode ajudar a pessoa idosa a refletir e elaborar a sua finitude? Olha, não há dúvida que em muitos momentos da nossa vida nós refletimos temos oportunidade de refletir sobre a nossa finitude. Quando a gente fica doente, quando a gente tem um acidente, e tem uma fratura, fica de repouso durante muito tempo. Então a condição mimetiza de muitas maneiras, numa pessoa mais jovem, a condição de estar muito idosa, né? Assim como a Cristina estava falando, aquela pessoa que para chegar até a horta, ela precisa fortalecer os membros inferiores, a ganhar musculatura, ganhar força, etc. Então, para poder não só chegar até lá, como ficar agachado por algum tempo. A gente nunca pensa que a gente faz isso com muita alegria com as crianças. Em diferentes momentos do desenvolvimento, esses acontecimentos, esses eventos têm uma diferente função. Agora, refletir sobre a finitude ou realizar tarefas psicológicas, tarefas da personalidade, do self, associadas ao senso de finitude, é uma tarefa que pode ser presente em muitas oportunidades ao longo da nossa vida adulta, né? Ou então nas fases mais avançadas da velhice. Eu chamaria de novo a atenção para uma relação recíproca, e não só entre a reflexão sobre a finitude, mas com relação a ações, né, que a gente poderia eleger como ações identificadas como tarefas de finitude. Por exemplo, sem que a gente faça grande propaganda e muitas vezes sem que a gente tenha muita consciência disso, quando eu digo nós, eu estou falando dos idosos. Nós nos envolvemos em tarefas de organização. De repente, existe uma necessidade imperiosa de organizar a casa, organizar os guardados, organizar os pertences, as fotografias, os presentes, né? Os objetos da casa, as memórias, né? Os bordados. Definir o que é que vai ser de quem, né? A gente tem muitas vezes a oportunidade, quando a gente tem netos, de ouvir assim: vovó, algum dia isso vai ser meu? Que eu vou poder escolher os seus anéis, né? Qual anel vai ser meu? Fulana já falou para mim que vai querer aquele azulzinho. O qual eu posso escolher? E vocês já devem ter observado isso com as meninas, devem ter observado com os meninos, então não pura brincadeira. Olha, alguém que não faz parte daquela família de sangue, mas que é muito amiga, é muito chegada por relações de vida inteira, etc e tal, e diz assim: olha, eu estarei aqui no dia da repartição dessas joias, ou dessas bolsas, ou dessas blusas, ou dessas echarpes. Assim, uma brincadeira muito amorosa, mas que colocam para a pessoa com muita leveza essa condição de realizar tarefas relacionadas com a finitude. E mostrar para a própria pessoa que elas têm sentido, né?
Então, interagir, como é que a gente mostra isso para os outros? Interagindo com os jovens a esse respeito, interagindo com outras pessoas adultas, interagindo com outros velhos a respeito disso. Da mesma maneira, eu já falei sobre isso nessa nossa pequena conversa de hoje, mas assistir filmes, voltar a ver novelas do passado, né, conversar com amigos, até fazer viagens que foram super importantes na nossa vida, né? E há 50 anos atrás, ouvir músicas do passado, carnavais do passado, né? Então a gente vê cada vez mais pessoas, depois do advento da internet, cada vez mais envolvidas com as atividades organizadas com relação a esses objetivos. Isso não é à toa, isso não é casual, não. Faz muito sentido, eu diria assim, que são tarefas associadas a realizar ou a entender, né, aceitar a própria finitude. E não, pelo amor de Deus, eu não quero falar que bobagem, porque não, sim, claro, vamos conversar, né? Isso é extremamente... Quando a gente se dá conta, a avó se dá conta de que um neto ou uma neta que já tem 15 anos, 18 anos, nunca pararam para pensar em determinadas coisas que aquela pessoa poderá não estar ali. É a gente que sabe. Então nós precisamos esclarecer sem lágrimas, né? São coisas que fazem parte da aceitação dos desígnios da nossa vida, né? Então estabelecer, organizar músicas, álbuns, cadernos de receitas, cadernos de poesias, material de modelagem, selos, né? Muitas vezes realizar essas tarefas nos liga aos nossos desejos para o final da nossa vida. Como eu quero que tal coisa seja, isso nos faz bem, né? Isso não é morbidez, né? Isso é muito verdadeiro com relação à própria finitude, né? Muitas vezes pode passar por uma brincadeira, a gente pode até rir ou sorrir na hora socialmente dada como errada com relação a essas coisas, mas elas são necessárias. Me lembro muito bem meu pai é uma pessoa muito religiosa, e ele com frequência dizia assim, quais eram as músicas de igreja que ele queria ou que ele não queria que fossem cantadas nas cerimônias do seu velório, nas exéquias, etc e tal. Eis que eu não falei, porque eu acabei me esquecendo, eu ria muito, porque não podiam ser aquelas músicas que ele julgava como bregas e tal e coisa. Eu ria com ele, ficava por isso mesmo. Eis que, não falei com ninguém, eis que entro na igreja para missa de 7º dia, o coral cantando uma das músicas. Com minha mãe estarei, lá, 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 lá. Gente, eu ria tanto, eu não conseguia, eu precisei sair da igreja, porque eu lembrava da fisionomia, meu pai é muito brincalhão, né? Então ele dizia assim, eu não quero que faça uma missa de 7º dia para mim, porque é uma chatice, ele era muito religioso, porque é uma chatice, todo mundo vai ficar cansado, todo mundo vai ficar às minhas custas, ou então não quero um longo velório, por quê? Porque as pessoas vão ficar contando piada, vão ficar falando do passado, às minhas custas, eu não quero isso para mim. Então poder contar isso para os jovens, poder participar, quer dizer, cria propósito, cria sentido, a gente raramente para pensar nisso, a não ser quando a gente fica mais velho. Então são essas questões. Se vocês forem fazer isso como profissionais, eu estou falando de uma maneira assim muito leve, muito na convivência cotidiana, etc e tal. Mas se vocês forem fazer como profissionais, ou formos fazer como profissional, nós vamos precisar transformar essas tarefas, essas exigências, esses objetivos num programa, hierarquizá-los, né? Trabalhar daquilo que é do mais difícil para o mais fácil, ou do mais fácil para o mais difícil, em alguma sequência que faça sentido para aquela pessoa, né? Com alguma utilidade, com alguma motivação mais próxima, mais remota e assim por diante. É isso, Vamari. Não me deixem falar mais, porque senão eu fico mais meia hora. Mas muito bom te ouvir. E é libertador quando a gente consegue observar na prática clínica isso acontecer, não só para quem está se desligando, né, doutora Anita, que sabe que a vida vai seguir, que as pessoas vão dar continuidade de alguma forma ao uso do seu anel da pedra azul, né? E o significado afetivo que isso tem, mas também é muito libertador para quem fica, saber que foi seguido uma vontade, foi seguido um desejo, que se encerra um ciclo para que outros possam se abrir.
Essa experiência ela é muito enriquecedora. Você traz a questão, né, do propósito, Valmari, que eu acho que é muito importante, o profissional olhar os seus propósitos. Né? A gente não tem como, assim, estimular a pessoa idosa, mas e os nossos? Então, acho que é bacana e é uma oportunidade. A gente fala sobre isso e volta para nós, né? E a questão da resiliência, né? Eu acho que envelhecer, isso saiu na pesquisa também. Você, assim, a gente envelhecer com resiliência, com propósitos, fica mais fácil na fase da velhice a gente tê-los. Fica mais difícil aquela pessoa que é mais rígida, que nunca pensou em propósitos. Então, acho que o convite também é a gente envelhecer com mais resiliência e com mais propósitos de vida. E um outro ponto, eu ouvindo, né, eu sou psicóloga, não tenho como não ter aprendido e não ter me inspirado com a doutora Anitta. E um ponto que eu sinto escutando a doutora Anitta falar aí, que eu tento colocar na minha prática, é o quanto a gente também é inspirador para as pessoas que a gente cuida. Porque quando a gente tem esse propósito, que inclui o nosso papel profissional e inclui o nosso papel pessoal, a gente transmite isso para as pessoas de uma outra forma. Quando alguém diz, olha, você tem jeito para isso, você tem... E não é capacitação, não é currículo. Eu acho que é o que vocês estão resumindo, é esse sentido, é esse porquê, esse propósito que faz com que os profissionais sejam diferenciados e inspirem, né, doutora Anitta? Acho que a gente busca, né? Exatamente, de alguma maneira. Isso mesmo. Isso aí. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. Agradeço a participação das nossas convidadas, a doutora Anitta, a doutora Cristina. A nossa conversa foi muito inspiradora para mim, e espero que também tenha sido para todos que nos escutaram. E a vocês, nossos ouvintes, mais uma vez obrigada pela companhia e sigam acompanhando os nossos podcasts, sempre com assuntos muito relevantes em geriatria e gerontologia. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.